Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa quarta aula. Meu nome é Mariana, sou bióloga e doutora em botânica e estou ministrando para vocês a disciplina de Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila associada aos demais materiais. Então vamos começar a nossa última videoaula? Nesta quarta aula, estudaremos uma segunda parte da unidade 3, que aborda a morfologia da semente e dos frutos, e unidade 4, que aborda o ciclo de vida e reprodução das fanerógamas. Nesta aula, vocês também deverão utilizar a apostila que disponibilizei e o livro do Ravém, Biologia Vegetal, como material base, além de outras apostilas, artigos e vídeos que estarão postados na sala virtual no tópico 1, nos itens Caderno Didático e Ampliação do Conhecimento. Uma noção sobre formação, estrutura e composição das sementes deve ser pré-requisito para o estudo sobre a fisiologia das mesmas, pois permite a compreensão de como as sementes funcionam, isto é, de modo captura, transformam a energia e como elas germinam e se desenvolvem, originando novas plantas e novas sementes, renovando o ciclo a cada geração. Vale salientar também que a variabilidade estrutural da semente das angiospermas e a sua relativa constância em grupos menores permite utilizar os seus caracteres na classificação das plantas. A parte externa da semente é composta das seguintes partes. Tegumento é a capa externa da semente, onde se localizam os pigmentos que são responsáveis pela cor do grão. Hilo, cicatriz deixada pelo funículo, que conecta a semente com a placenta. Halo, estrutura que circunda o hilo da semente. Micrópila, uma abertura próxima ao hilo através da qual se realiza a absorção da água. A parte interna da semente é formada pelo embrião constituído das seguintes partes. Hipocótilo ou gêmula. Trata-se da região de transição entre a plúmula e a radícula. Na germinação, expande-se levando os cotilédones até a superfície. A plúmula é uma pequena gema da qual procedem o caule e as folhas da planta. É formada por meristema apical e por duas folhas mais ou menos desenvolvidas, as folhas primárias ou simples. A gêmula dá origem à porção apical do caule e a radícula é a raiz do embrião que origina o sistema radicular. As reservas da semente podem localizar-se nos cotilédones, endosperma ou perisperma. Os cotilédones originam-se do próprio zigoto, fazem parte do embrião e corresponde à primeira estrutura semelhante à folha, protófilo, ou o primeiro par de folhas embrionárias das angiospermas e gimnospermas. Os cotilédones, ao contrário do eixo embrionário, não têm capacidade de crescimento e podem apresentar funções de reserva de nutrientes, síntese através da fotossíntese ou ainda como austório. Em muitas espécies, o embrião desenvolve-se bastante, absorvendo todo o endosperma e acumulando substâncias de reserva nos cotilédones. Como não apresentam endosperma, as sementes dessas espécies são chamadas exalbuminosas, como exemplo as leguminosas. Nestes casos, os cotilédones apresentam-se volumosos e carnosos e não se parecem com folhas verdadeiras. Podem ser epígios ou hipógios. Os hipógios permanecem embaixo do solo por semanas ou meses, enquanto o resto da plântula continua o seu desenvolvimento. Os epígios emergem aderindo ao hipocótilo e tornam-se esverdeados,
e podem fotossintetizar, mas não cotilédones de reserva. Exemplo, o feijão. Os cotilédones de algumas espécies podem tornar-se os primeiros órgãos fotossintetizadores da planta. Nesse caso, os cotilédones são finos, de tamanho médio a grande e se parecem com as folhas verdadeiras. Tais cotilédones sempre emergem acima do solo e se tornam verdes, sendo denominados cotilédones produtores. Esse tipo de germinação é denominada epígera fanerocotiledonar. Podem também exercer a função austorial, que se manifesta durante o processo germinativo, realizando o transporte de reservas alimentícias da semente para a plântula em desenvolvimento. Nas monocotiledôneas, a porção austorial do cotilédone é denominada escutelo. Essa porção permanece no interior do tegumento durante a germinação da semente, funcionando como um órgão que absorve os nutrientes armazenados no tecido de reserva e os leva para a plântula. Os cotilédones podem ser em número de 1, como a folha rudimentar das monocotiledôneas. Pode ser verde e em forma de folha, como no gênero Allium, da família Alliaceae. Ou pode ser modificado e permanecer total ou parcialmente dentro da semente, como no gênero Asparagus, da família Asparagaceae. E em Poácea. Na cariópse de Poácea, é uma estrutura em forma de escudo ou escutelo. É também denominado de cotilédone austorial, pois absorve os nutrientes armazenados no tecido de reserva e os leva para a plântula. Os cotilédones podem também ser em número de 2, como nas dicotiledôneas. Nas plântulas com germinação epígea são verdes e semelhantes a folhas expandidas. Dependendo das espécies, variam em forma e tamanho. Enquanto nas plântulas com germinação hipógea são hemisféricas, carnosas e permanecem no interior da semente e no solo. Os cotilédones também ocorrem em número de 3 e podem ocorrer ocasionalmente em alguns gêneros, como o dianthus, da família Caryophyllaceae, e algumas espécies de coníferas. Podem também ocorrer em muitos, como nas gimnospermas, em número de 2 a 15, conforme a espécie, e em pinos variam de 4 a 15. Em alguns casos, apesar do grande desenvolvimento dos cotilédones, podem permanecer nas sementes maduras, remanescentes do endosperma, como exemplo em sementes de alface. O endosperma é o mesmo que o albume ou albúmen e corresponde ao tecido nutritivo triploide, resultante da dupla fecundação que ocorre nas angiospermas. Nas gimnospermas, como não ocorre dupla fecundação, o tecido que persiste como tecido de nutrição do embrião é o próprio ginófito, embora muitos autores o denominem de endosperma primário, diferenciando-se do endosperma secundário resultante da fecundação dupla das angiospermas. O endosperma pode ser parcial ou completamente absorvido pelo embrião em desenvolvimento, ou pode permanecer até que a semente germine. As sementes maduras desprovidas de endosperma são denominadas exalbuminosas. As sementes maduras desprovidas de endosperma são denominadas exalbuminosas e aquela com endosperma são chamadas de albuminosas. Na maioria das sementes albuminosas, o embrião é pequeno em relação ao endosperma e é por este circundado. Pode não estar presente na semente madura, como em espécies de orquídeas, eucalipto e em pau-brasil, ou pode estar reduzido a uma fina película, como nas Brassicáceae. Pode também rodear parcial ou totalmente o embrião, como é o caso da erva mate, a espécie Ilex paraguaiensis. Ou pode permanecer líquido, como é o caso do coco da Bahia, Cocos nucifera. Quanto ao número de tegumentos,
As sementes podem ser bitegumentadas, quando constituídas de testa, e tegma, como exemplos de espécies de angiospermas. Podem ser unitegumentadas, que são constituídas de um tegumento, como as sementes das gimnospermas. E ategumentadas são aquelas sem tegumento, estando a amêndoa protegida diretamente pelo pericarpo do fruto. A germinação é um fenômeno biológico que pode ser considerado pelos botânicos como a retomada do crescimento do embrião, com o subsequente rompimento do tegumento pela radícula. Entretanto, para os tecnólogos de semente, a germinação é definida como a emergência e o desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, manifestando a sua capacidade para dar origem a uma plântula normal sob condições ambientais favoráveis. Neste processo, a semente absorve água do meio, rompe a casca, passa a utilizar as reservas nutritivas para desenvolver o embrião. Forma a pequena planta ou plântula, com as primeiras folhas, caule e raiz. A germinação é uma sequência de eventos fisiológicos influenciada por fatores externos ou ambientais e internos como dormência, inibidores e promotores da germinação. Cada fator pode atuar por si ou em interação com os demais. Os fatores que afetam a germinação das sementes podem ser umidade, temperatura, aeração, luz, fatores químicos e fatores bióticos. Você já deve ter reparado que algumas plantas estão espalhadas por uma vasta região e que algumas nascem em locais relativamente distantes da planta da qual foram originadas. Mas você já se perguntou quem é o responsável por transportar a semente para outros locais? A resposta para esse questionamento é bastante simples. Elas são levadas por dispersores de sementes. Antes de destacarmos a importância e quem são os dispersores de sementes, devemos lembrar a importância desse processo para uma espécie vegetal. As sementes são órgãos de perpetuação e, quando maduras, precisam ser liberadas da planta-mãe. Quando caem próximas e germinam, podem sofrer com o acúmulo de muitos indivíduos próximos, o que leva à competição. Diante disso, é essencial que as sementes e frutos sejam levados para áreas mais distantes. Para isso, elas contam com alguns agentes dispersantes. Uma das formas de dispersão é através do vento, chamada de anemocoria. Muitos frutos e sementes são tão leves que conseguem ser levados suavemente pelo ar. Alguns não são tão leves, mas possuem estruturas como as alas, que permitem que eles sejam soprados de um local para o outro. A dispersão tem grande importância para a sobrevivência da espécie, pois diminui a probabilidade de que caiam muito próximas umas às outras, evitando a competição entre elas. Os animais geralmente são os grandes responsáveis pelo transporte de sementes, caracterizando a zoocoria. Diversas espécies de animais, como o mico-leão-dourado e o lobo-guará, alimentam-se de frutos e eliminam as suas sementes junto às suas fezes em áreas distintas daquela que eles a encontraram, caracterizando também a endozoocoria. Estima-se que o mico-leão-dourado, por exemplo, alimente-se de aproximadamente 88 espécies diferentes, sendo responsáveis por uma grande dispersão na Mata Atlântica. Além de eliminar pelas fezes, alguns animais regurgitam as sementes dos frutos que digeriram. Esse comportamento é muito comum em algumas aves. De acordo com o animal que realiza o transporte do fruto ou semente, podemos classificar o modo de dispersão das sementes em mirmecoria, é o nome dado à dispersão feita por formigas. Ictiocoria é a dispersão realizada por peixes. Saurocoria é aquela realizada por répteis. Ornitocoria é o nome dado à dispersão efetuada pelos pássaros.
Mamaliocoria é a dispersão feita por mamíferos. Quiropterocoria é a dispersão por morcegos. Não é somente por servirem de alimento que os frutos são dispersos por espécies de animais. Algumas plantas apresentam frutos e sementes com adaptações que permitem que eles prendam-se ao pelo de alguns mamíferos, caracterizando a epizoocoria. Entre as estruturas encontradas, podem destacar os ganchos, farpas, espinhos e cascas adesivas. Quem nunca ficou com um pequeno carrapicho preso em sua roupa? A água também é considerada um agente dispersor, sendo esse tipo de dispersão chamada hidrocoria. Alguns frutos e sementes são capazes de flutuar, permitindo assim que sejam levados a longas distâncias. O principal exemplo de planta que tem seu fruto levado pela água é o coco, sendo que em muitas ilhas recém-formadas recebem o coco através das correntes marítimas. Existem ainda aqueles frutos que liberam suas sementes de forma explosiva, sendo denominadas autocóricas. Como exemplo desse tipo de dispersão, podemos citar o fruto da mamona, que libera suas sementes a longas distâncias após a abertura do seu fruto. O homem também pode dispersar sementes, caracterizando o tipo de dispersão antropocórica. Podemos perceber que, assim como ocorreu com flores e insetos, as sementes e frutos coevoluíram com seus agentes dispersores. Esse evento foi, sem dúvida, fundamental para o sucesso na disseminação e perpetuação das espécies vegetais. As sementes podem também apresentar apêndices estruturais que facilitam sua dispersão. As asas ou alas é qualquer expansão em forma de asa, laminar, foliácea ou membranácea, e que se prolonga da superfície de diversos órgãos. No fruto é formada exclusivamente pelo pericarpo e na semente é formada apenas pelo tegumento. A estrutura é dita alada. Como fruto alado, cita-se a sâmara, como ocorre em Pterogyne nitens, da família Fabácea, Tipuana tipu, da família também Fabácea. Em sementes pode-se encontrar alas bilateral, apical ou circular. Os pelos são expansões unicelulares do tegumento. A presença de pelos na superfície da semente está ligada à dispersão pelo vento ou por animais e pode ainda servir como aumento de superfície para a dispersão da água, que é o caso das espécies do gênero Hipomea da família Convolvulaceae. O arilo é um apêndice carnoso do funículo, em geral de coloração vistosa, relacionada com a dispersão por animais. Poderá formar estruturas semelhantes a um fruto, chamado de falso fruto, e é produzido por certas espécies de gimnospermas, como as da família Taxácea e Cephalotaxácea. Carúncula ou ariloide é parecido com um arilo, mas não é originado pelo funículo. Trata-se de uma pequena excrescência que se origina no topo do tegumento externo, em torno do polo micropilar. O ariloide ocorre quando a excrescência da micrópila se estende envolvendo parcial ou totalmente a semente. O estrofilo é a excrescência da semente que se forma a partir da ráfe ou do funículo, próximo ao hilo. O elaiosomo é o termo empregado para partes carnosas e comestíveis de sementes dispersas por formigas, ricas em nutrientes como óleo, amido, proteínas e vitaminas, e possui coloração amarela ou branca. A sarcotesta, em algumas espécies, a testa ou parte dela é pulposa, carnosa ou comestível, como o caso do mamão, ingá e romã. A respeito do tipo de reserva, o albume ou endosperma secundário é formado após a fecundação. Pode ocorrer na semente ou desaparecer durante a formação do embrião.
O perisperma é originado pela parte da nucela, persistente durante a formação do albume. O perisperma é originado pela parte da nucela, persistente durante a formação do albume. O perisperma pode ser a única reserva da semente ou ocorrer junto com o albume. O endosperma ou endosperma primário é originado do macrósporo e, portanto, haploide, se origina antes da fecundação. As partes constituintes da semente constituem caulículo, que é o caule embrionário das plantas com semente. Encontra-se num estado rudimentar incluído na semente. É resultante da divisão do zigoto, que geralmente origina duas células, uma de que se forma o suspensor e outra de que resulta o embrião, que na sua maior diferenciação é formado pela radícula, pelo caulículo e por uma ou mais folhas cotiledonares. No caulículo, distingue-se em geral duas zonas, uma acima da inserção dos cotilédones, denominada epicótilo, terminada pela gêmula, e outra inferior, que se liga à radícula e se denomina hipocótilo. O cotilédone é o tecido de reserva caracterizado como primeira ou primeiras folhas das fanerógamas. Para a maioria das plantas, sua função é o armazenamento de reservas que serão utilizadas na germinação. Entretanto, em algumas espécies pode apresentar coloração verde e ter função fotossintética após a germinação. Essa estrutura também pode ser convertida em um componente absorvente, com capacidade para retirar substâncias nutritivas do endosperma, outro tecido de reserva comum em sementes. A radícula é a raiz embrionária da planta, que cresce em direção ao solo. O crescimento radicular dos vegetais é indispensável para o bom desenvolvimento das plantas, que, aliado aos fatores como, por exemplo, a nutrição e disponibilização da água no solo, acabam interferindo diretamente na funcionalidade das raízes. A gêmula ou plúmula é o cone vegetativo apical com primórdios foliares. Trata-se da parte da plântula da semente que é rudimento do primeiro gomo terminal. Vamos passar agora para o estudo da morfologia do fruto. O fruto é o ovário desenvolvido com função de proteção e auxílio na disseminação de sementes e composto por pericarpo e sementes. Os frutos derivam do ovário das flores. Após a fecundação dos óvulos em seu interior, o ovário inicia-se um crescimento, acompanhado de uma modificação de seus tecidos provocada pela influência de hormônios vegetais, que interferem na estrutura, consistência, cores e sabores, dando origem ao fruto. Os frutos mantêm-se fechados sobre as sementes até pelo menos o momento da maturação. Quando as sementes estão prontas para germinar, os frutos amadurecem e podem se abrir, liberando as sementes ao solo ou tornam-se aptos a serem ingeridos por animais, que depositarão as sementes após passarem por seu aparelho digestivo. Segundo registros fósseis, os primeiros frutos não passavam de folhas carpelares, como as encontradas nas gimnospermas, porém fechadas sobre as sementes, formando os folículos. Os frutos mais simples nas espécies atuais possuem estrutura similar, foliculares, mas os mais comuns são frutos formados pela combinação de vários carpelos unidos entre si. O fruto é constituído por pericarpo e sementes, sendo o pericarpo dividido em três partes: o epicarpo, que é o revestimento externo, mesocarpo, que é a porção intermediária, geralmente suculenta, formando a polpa do fruto, e o endocarpo, que é a parte mais interna, às vezes endurecida, que corresponde ao caroço. O epicarpo é um tecido epidérmico, possui camada fina e externa e tem origem na epiderme externa da parede ovariana. O mesocarpo tem origem nos tecidos fundamentais, é uma camada espessa e suculenta, rica em nutrientes, sendo responsável pela atração
para a disseminação e sua origem é a partir do mesófilo foliar. O endocarpo é um tecido epidérmico e parenquimático, podendo ser fina e delicada no caso das bagas ou dura e espessa, como nas drupas. A sua origem é a epiderme interna, ou seja, a camada interna da parede ovariana. Quanto à consistência do pericarpo, os frutos podem ser classificados como secos e carnosos. Os frutos carnosos são aqueles que têm pericarpo suculento. Eles são classificados em baga ou drupa. Os frutos carnosos do tipo baga apresentam sementes livres, ou seja, elas ficam dispersas no mesocarpo, sendo facilmente separadas do fruto. Alguns exemplos de frutos carnosos do tipo baga são melancia, goiaba, pepino, uva, laranja, limão, tomate e entre outros. Os frutos carnosos do tipo drupa apresentam uma única semente no endocarpo e geralmente o endocarpo é duro e espesso. Alguns exemplos de frutos carnosos do tipo drupa são abacate, pêssego, ameixa, manga, azeitona e entre outros. Os frutos secos apresentam seu pericarpo seco e alguns podem se abrir espontaneamente quando as sementes estão maduras. Alguns exemplos de frutos secos são a castanha do Pará, feijão, ervilha, soja, girassol, arroz, milho e outros. Os frutos secos são os que possuem pericarpo pobre em água. As substâncias nutritivas concentram-se na semente. Os frutos secos classificam-se conforme a abertura do pericarpo, nos seguintes tipos. Frutos deiscentes são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento. Os frutos indeiscentes são os que o pericarpo não se abre naturalmente. Quanto ao número de sementes, os frutos podem ser classificados como frutos monospérmicos, são aqueles que apresentam uma única semente, por exemplo, o abacate e pêssego. Os frutos polispérmicos são os que possuem mais de uma semente, como por exemplo, laranja e mamão. Quanto aos carpelos, os frutos podem ser monocárpico, apocárpico e sincárpico. Monocárpico é o fruto proveniente de gineceu unicarpelar. Apocárpicos são provenientes de gineceu dicarpelar. E sincárpico é o fruto proveniente de gineceu gamocarpelar. Os frutos podem ser classificados como simples quando resultam de um ovário apenas, com gineceu unicarpelar ou sincárpico. Como exemplos, podemos citar o pêssego, feijão e o abacate. Os frutos simples podem ser secos ou carnosos, deiscentes ou indeiscentes, monospérmicos ou polispérmicos, sendo o tipo mais primitivo o folículo, que veremos mais à frente. Os frutos também podem ser classificados como múltiplos ou infrutescências. Estes são formados do gineceu de várias flores que se unem no eixo da inflorescência. Como exemplo, podemos citar abacaxi, figo, amora, espigueta de trigo, espiga de milho. Os frutos múltiplos compreendem 3 subtipos. O fruto múltiplo livre, cujos frutículos livres entre si ficam assentados sobre o receptáculo plano ou ligeiramente convexo, como os do gênero Gatheria, pertencente à família Anonaceae. Os frutos múltiplos cupuliforme apresentam frutículos assentados sobre receptáculos urceolados ou campanulados, como os do gênero Rosa, da família Rosaceae. O fruto múltiplo estrobiliforme possui frutículos mais ou menos concrescidos ou livres entre si, formando um sincarpo e dispostos sobre um receptáculo piramidal, cônico ou cilíndrico, como é o caso da magnólia pertencente à família Magnoliaceae. O pseudofruto ou falso fruto, termo que vem sendo substituído por fruto acessório, é um desenvolvimento de um tecido vegetal adjacente à flor, que sustenta o fruto, de forma que este se assemelhe em cor e consistência a um fruto verdadeiro.
Em outras palavras, é quando outras partes da flor, que não o ovário, se desenvolvem, tornando-se carnosos e comestíveis. É uma estrutura característica da família Anacardiaceae, onde o caju é o exemplo mais conhecido. O pedúnculo desenvolve-se em uma estrutura carnosa, doce, algumas variedades de forte cor amarelada alaranjada, que consiste na parte comestível do caju. A fruta em si é o caroço, em forma de meia-lua no seu ápice, onde se encontra a castanha de caju, a sua semente. Esse tipo de desenvolvimento do pedúnculo também ocorre em certas gimnospermas da família Podocarpaceae, onde o pedúnculo que assenta a semente sofre um ligeiro espessamento e uma mudança de cor e consistência atraindo os pássaros. Neste caso, curiosamente, não é comum o uso de denominação pseudofruto, provavelmente pelo fato da planta ser uma gimnosperma e, portanto, não possuir um fruto propriamente dito. O figo é um outro exemplo de pseudofruto. De fato, trata-se de uma estrutura oca com flores no seu interior, formando uma inflorescência. A maçã é da família da roseira. Seu verdadeiro fruto é uma estrutura em seu interior com aquela casquinha, em que as sementes ficam protegidas. No morango, o fruto são os vários pontinhos escuros que ficam no seu exterior. A parte suculenta, assim como na maçã, é o receptáculo floral. Os frutos secos e deiscentes podem ser classificados como folículo, que é um tipo de fruto seco deiscente, com apenas uma folha carpelar que se abre em apenas um lado. Sendo assim, é classificado como univalvo, monocárpico e geralmente polispérmico. É o modelo mais simples de fruto e possivelmente o mais primitivo. Os fósseis de angiospermas mais antigos em conhecimento apresentavam frutos deste tipo. Folículos são encontrados em famílias como Magnoliaceae, cujo fruto é composto de diversos folículos separados. Na família também, vou voltar em folículos. Folículos são encontrados em famílias como Magnoliaceae, cujo fruto é composto por diversos folículos separados. Também ocorre na família Proteaceae, Sterculiaceae, Apocinaceae, entre outras. O fruto do tipo legume é classificado como bivalvo, monocárpico e polispérmico. Em outras palavras, o fruto derivado de um único carpelo, deiscente e que se abre em duas fendas. Os frutos do tipo legume são encontrados principalmente na família Fabácea e Bignoniaceae. O fruto do tipo silíqua é bivalvo, sincárpico e geralmente polispérmico. Trata-se de um tipo de fruto seco e deiscente, constituído por dois carpelos. Em seu interior há um septo plano onde inserem-se as sementes, em ambas as faces, encerrando-as em cada um dos dois lóculos formados. Este septo, na abertura do fruto, destaca-se de ambos os carpelos, expondo as sementes ao vento. Esse tipo de fruto não é muito comum, ocorrendo especialmente em alguns gêneros de Bignoniaceae, como exemplo em Tabebuia e Tecoma, conhecidos popularmente como ipês. Os frutos do tipo silíqua são geralmente alongados. Quando mais curtos, com um comprimento aproximadamente do mesmo tamanho ou até 3 vezes menor que a largura, são denominados silículas. Cápsulas são frutos secos deiscentes compostos por mais de um carpelo, os quais se diferem por abrirem em diferentes posições. De todas as categorias de frutos, esta é a mais variável, tanto no número de carpelos como no tipo de deiscência. Alguns denominam primeiramente como cápsula alguns tipos de frutos secos, como pixídeos, mas outros autores denominam este como entidades diferentes. Os frutos capsulares são presentes em muitas famílias botânicas, como Malvaceae, Cucurbitaceae, Myrtaceae, Aristolochiaceae e muitas outras. Alguns frutos capsulares, como o quiabo e frutos de alguns hibiscos, são comestíveis antes da sua maturação. O fruto do tipo opecarpo
também denominada como cápsula poricida, é capsular, deiscente por poros, sincárpico e polispérmico, como o fruto de papoula, por exemplo. O fruto do tipo pixídeo geralmente é polispérmico e abre-se por linha transversal. Trata-se de um fruto seco e deiscente, com um tipo de abertura bastante particular. A parte superior do ovário, ou a parte correspondente ao estigma e estilete, destaca-se do restante do fruto na maturação, como uma tampa, também chamada de opérculo ou calíptra. Usualmente esses frutos são pêndulos e ao abrir a tampa as sementes são liberadas pela força da gravidade. Pixídeos são comuns em gêneros da família Lecitidaceae, como os que incluem as espécies de jequitibá e sapucaia. Os frutos do tipo aquênio é um tipo de fruto normalmente seco, com origem em um ou mais carpelos, indeiscente, portando normalmente uma semente. Em Morácea, os aquênios podem ser carnosos. Já em Asterácea, os aquênios podem estar acompanhados de papos, uma modificação do cálice das suas flores, que possuem ganchos e espinhos que facilitam a sua dispersão. Como, por exemplo, podemos citar o girassol e o picão. Nas plantas com mais de um carpelo, o fruto é poliaquênio. É o caso das... Nas plantas com mais de um carpelo, o fruto é poliaquênio, que é o caso das espécies da família Lamiaceae e Ranunculaceae. O fruto do tipo cariópse é a designação dada em botânica a um tipo de fruto que apresenta a semente soldada ao pericarpo em toda a sua extensão. É o tipo de fruto típico das gramíneas, entre as quais o milho, o trigo e o arroz. A estrutura anatômica é basicamente a mesma. Existem dois tipos de cariópse. A cariópse nua, são frutos que possuem somente germe, endosperma e membrana da semente, como por exemplo milho, trigo e centeio. E a cariópse vestida, onde os frutos possuem fusão de glumos que formam a casca, por exemplo, arroz, aveia e cevada. Os frutos do tipo sâmara é um tipo de fruto identificado pela forma, mais do que pela sua estrutura carpelar, ao contrário de outros frutos como o legume, aquênio ou folículo. São frutos normalmente secos, indeiscentes, com uma ou duas alas membranosas associadas à região do lóculo, onde encontra-se uma só semente. As sâmaras, por causa dessas alas, exercem um movimento helicoidal enquanto em queda, possibilitando que mesmo frutos e sementes de tamanho considerável possam ser deslocados pelo vento antes de tocar o solo. As sâmaras são frutos característicos de muitos gêneros da família Malpighiaceae, Sapindaceae e algumas Fabáceae, por exemplo, o amendoim bravo. Frutos samaroides não podem ser confundidos com sementes aladas, como as de pinheiro ou ipês, com morfologia semelhante. O termo sâmara é referido corretamente apenas aos frutos. A noz é um tipo de fruto considerado seco, portador de uma semente. Poucas vezes será possível encontrá-lo com duas sementes. As nozes reais provêm dos carvalhos, constituindo as bolotas. As nozes reais provêm dos carvalhos, constituindo as bolotas, das avelaneiras, das faias, das castanheiras, das nogueiras e da castanha de caju. A maior parte desses frutos se origina dos órgãos femininos que possuem ovários inferiores. Os frutos simples e carnosos podem ser classificados como drupa e baga. Os frutos simples e carnosos podem ser classificados como drupa e baga. Os frutos do tipo drupa são frutos que apresentam o caroço e, na maioria das vezes, apenas uma semente, proveniente de ovário unicarpelar com semente aderida ao endocarpo. Diferente da baga, apenas o mesocarpo é carnoso. O endocarpo é pétreo e envolve a semente, e o exocarpo é geralmente fino.
como por exemplo, podemos citar a azeitona, pêssego e coco. Já os frutos do tipo baga são frutos que apresentam de uma a muitas sementes e apresentam endocarpo e mesocarpo carnosos. O exocarpo pode ser fino ou resistente, a depender da espécie. Esse tipo de fruto é proveniente do ovário uni e multicarpelar, geralmente mais de uma semente que pode ser facilmente separada do fruto, como por exemplo a laranja, a uva e outros. O fruto do tipo hesperídeo é um tipo de baga proveniente de ovário superior com muitas sementes, cujo endocarpo é dividido em câmaras, comum nas espécies cítricas da família Rutácea, como por exemplo o limão, tangerina e outros pertencentes a esta família. O fruto do tipo peponídeo é um tipo de baga, sendo o fruto característico das curcubitáceas, que tem um mesocarpo volumoso e carnudo e grande cavidade cheia de sementes, como é o caso da abóbora. Passaremos agora para o ciclo de vida das fanerógamas. Quanto à duração do ciclo de vida, as fanerógamas podem ser anuais, bianuais ou perenes. As anuais são chamadas de plantas monocárpicas, pois uma vez atingida a fase adulta, reproduzem-se sexuadamente e morrem logo em seguida. Já as perenes são conhecidas por plantas policárpicas, pois se reproduzem por inúmeras vezes, alternando períodos de crescimento vegetativo com os de reprodução sexual por vários anos. Portanto, possuem uma vida mais duradoura. Por outro lado, algumas espécies iniciam sua vida no ciclo de estações, passam pelo inverno e só vão florescer, frutificar e morrer no verão seguinte, caracterizando como plantas bianuais. As gimnospermas, na maturidade, formam ramos especializados para a reprodução, chamados de estróbilos. Um estróbilo pode ser considerado uma flor que, se por definição, é um ramo modificado que contém folhas férteis formadoras de gametas. Os gametófitos masculinos desenvolvem-se como grãos de pólen. Os anterídeos estão ausentes em todas as plantas com sementes. Nas gimnospermas, os gametas masculinos aparecem diretamente das células espermatógenas, exceto nas cicadáceas e ginkgo, que apresentam gametas flagelados. Os gametas das plantas com sementes são imóveis. Os óvulos megasporângios mais tegumentos são expostos sobre a superfície dos megasporófilos ou estruturas análogas. Na maturidade, o gametófito feminino da maioria das gimnospermas é uma estrutura multicelular com vários arquegônios. Nas plantas com sementes, a água não é mais necessária para fornecer condições dos gametas de alcançarem a zoosfera. Ao invés disso, os gametas são conduzidos para as zoosferas por uma combinação de polinização e formação de tubo polínico. A polinização nas plantas com sementes é a transferência do pólen do microesporângio para o megaesporângio. Subsequentemente, um gameta do gametófito masculino, grão de pólen germinado, se unem com a zoosfera na maioria das gimnospermas, que é localizado no arquegônio. O segundo gameta aparentemente não é funcional, exceto talvez em efedra, e se desintegra. Após a fecundação nas plantas com sementes, cada óvulo se desenvolve em uma semente. Os ciclos de vida das gimnospermas viventes são bem similares, pois possuem uma alternância de gerações heteromórficas com esporófitos grandes e independentes e gametófitos muito reduzidos. Para compreender o ciclo de vida das gimnospermas, vamos considerar o exemplo de um pinheiro, um representante típico desse grupo. No momento da reprodução, as folhas modificam-se e originam os estróbilos masculinos, os microestróbilos, e estróbilos femininos, os megaestróbilos. Lembre-se que algumas espécies podem ter estróbilos masculinos ou femininos, são dioicas. Nos megaestróbilos são produzidos por meiose os megásporos.
Eles ficam retidos nos megaesporângios, onde desenvolvem-se no interior do óvulo e originam o gametófito feminino. A partir do gametófito feminino, surgem 2 ou mais arquegônios. Em cada um diferencia-se uma oosfera, o gametófito feminino. Nos microestróbilos, os microesporângios produzem por meiose os micrósporos. Desses micrósporos surgem os grãos de pólen, também chamados de gametófitos masculinos. Eles ficam armazenados no microestróbilo até serem liberados no ar. Nesse momento, ocorre a polinização realizada pelo vento. Os grãos de pólen viajam pelo ar até encontrar a abertura do óvulo. Quando isso ocorre, eles germinam e originam o tubo polênico que cresce e alcança o arquegônio. Isto possibilita que os gametas masculinos fecundem a oosfera e originem o zigoto. Desse processo surge o pinhão, que é a semente, ou seja, o portador do óvulo fecundado, ou seja, o embrião. Nas angiospermas, os gametófitos são de tamanho muito reduzido, muito mais que em qualquer uma das plantas heterosporadas, incluindo as gimnospermas. O microgametófito maduro, que fica retido durante toda a sua existência nos tecidos do esporófito, consiste em apenas 7 células, na maioria das espécies. Anterídeos e arquegônios estão ausentes. A polinização é direta. O pólen é depositado no estigma. Depois disto, o tubo polênico conduz 2 núcleos espermáticos não móveis ao gametófito feminino. Após a dupla fecundação, fusão da oosfera com o gameta e a fusão simultânea do outro gameta masculino com os núcleos polares, que é exclusividade das angiospermas, o óvulo desenvolve-se em semente, a qual está inclusa no ovário. Ao mesmo tempo, o ovário e, em algumas vezes, estruturas associadas se desenvolvem no fruto. O conhecimento dos diferentes modos de reprodução das plantas é de extrema importância para o seu cultivo. Foi a partir desse conhecimento que o homem pré-histórico conseguiu se fixar a uma terra, deixando de ser nômade. Além da importância científica que possibilita a melhor caracterização do vegetal. A reprodução é o meio pela qual há a perpetuação das espécies. Nas fanerógamas, a reprodução envolve processos assexuados e sexuados. O processo sexuado envolve fusão de gametas, gerando variabilidade genética, o que propicia a adaptação das espécies aos diversos ambientes. O processo assexuado, por outro lado, geram clones, indivíduos geneticamente iguais aos parentais, o que pode ser vantajoso em ambientes estáveis, onde as espécies já estiveram bem adaptadas. A reprodução sexuada nas angiospermas é composta pelos seguintes fenômenos: esporogênese, gametogênese, polinização, fertilização, embriogênese, desenvolvimento da semente e do fruto, e formas de dispersão. A polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma. O assunto polinização pode ser dividido em 2 partes: tipos de polinização e formas de transporte de pólen. A polinização pode ser artificial quando executada pelo homem e natural quando executada por qualquer elemento da natureza, sem intervenção do homem. Por sua vez, a polinização natural pode ser direta ou autógama, indireta ou alógama e cruzada. Dizemos que a polinização é direta ou autógama quando o grão de pólen cai no estigma da mesma flor, ou seja, a flor é hermafrodita. Por outro lado, chamamos de polinização indireta ou alógama quando o grão de pólen de uma flor cai no estigma de outra flor, porém na mesma planta. A polinização cruzada ocorre quando os grãos de pólen pertencem a flores e plantas diferentes. Um dos mecanismos que causam a polinização cruzada é a dioicia, onde a polinização ocorre entre flores unissexuadas, masculinas e femininas em indivíduos diferentes, ou seja, espécies dioicas.
A polinização pode ser abiótica, realizada pelo vento, sendo a síndrome denominada anemofilia, ou pela água, hidrofilia, ou também pode ser biótica, sendo realizadas por seres vivos. E os principais agentes polinizadores são insetos, na qual a síndrome é denominada entomofilia, por morcegos, denominada quiropterofilia, por aves, ornitofilia e por moluscos, malacofilia. A dispersão é um mecanismo pela qual uma planta ou grupos de plantas afastam-se do seu local de origem, indo povoar áreas mais ou menos distantes. A dispersão pode realizar-se de duas formas, direta e indireta. Na indireta existe um elemento transportador ou veículo, vivo ou não. A forma mais simples de dispersão direta é aquela que se realiza em plantas que apresentam frutos com um tipo de deiscência que poderia ser chamada de explosiva. Uma segunda forma de dispersão direta, que também pode ser considerada, é a queda das unidades de dispersão no solo. Na forma indireta, existe, na verdade, um transporte das unidades de dispersão através do veículo, que pode ser físico ou biológico. Entre os veículos físicos destacam-se os ventos, que é o caso da anemocoria, e as correntes hídricas, a hidrocoria. Os veículos biológicos são os veículos biológicos são os animais caracterizados pela zoocoria e o próprio homem, que pode fazer de forma voluntária ou involuntária a antropocoria. Em certas espécies, a reprodução sexuada é impossibilitada devido ao baixo poder germinativo das sementes, ou atrofia, como é o caso da banana e do caqui. Esse tipo de reprodução é bastante vantajoso do ponto de vista econômico, por não exigir muito tempo para o desenvolvimento dos indivíduos, além de manter as potencialidades genéticas das plantas parentais. A hortifruticultura e a floricultura têm desenvolvido algumas técnicas especiais de propagação vegetativa. Processos naturais de propagação vegetativa por segmentação, caules e gemas, raízes, folhas e flores. As técnicas de reprodução assexuada constituem mergulhia, estaquia e enxertia. A mergulhia consiste em encostar e fixar no solo um ramo flexível e cobri-lo com terra úmida até a formação de raízes, originando assim uma muda que pode ser destacada da planta parental. Caso o ramo não seja flexível o suficiente para envergá-lo, pode-se envolvê-lo parcialmente com terra umedecida, protegida por um pedaço de plástico. Após o enraizamento, o ramo pode ser seccionado e a muda está pronta para ser plantada. Esse processo aéreo é conhecido também como auporquia. Na estaquia, um pedaço de caule portador de gema é plantado na terra ou posto na água, formando raízes e dando origem a uma muda. É um processo comum em floricultura. E a enxertia é uma técnica elaborada por hortifruticultores que consiste no transporte da muda, cavaleiro, para um vegetal provido de raízes, o cavalo. Da mesma forma, de modo que a nutrição da muda seja assegurada. Normalmente, o cavalo é uma planta vigorosa e resistente, e o cavaleiro é uma planta que se deseja reproduzir, que possui bons frutos, mas não tem boa resistência. O cavaleiro deve possuir gemas que lhe possibilitem o desenvolvimento. E com isto, encerramos a nossa última aula da disciplina. Espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido o conteúdo que vimos durante as aulas e que busquem conhecimento além do que foi falado. Atenção, no tópico ampliação do conhecimento, postei vídeos e artigos que devem ser assistidos e lidos como complemento para as nossas aulas. Então, bons estudos!